Olá pessoal, na aula de hoje a ideia é apresentar o conceito de mediana de um triângulo para vocês e resolver um exercício referente à altura relativa de um triângulo, coisa que a gente viu na aula passada, né? Eu pude anexar algumas atividades ao longo dessa semana e da que passou, inclusive uma atividade lúdica que eu pedi para vocês formarem, né? Com a folha de papel, ângulos relativos a um triângulo, os ângulos internos, né? E perceber que a soma sempre dá 180. Espero que vocês tenham conseguido fazer e quem assim o fez, envie para mim, por favor. Então, nesta continuidade, né, vamos ver o conceito de mediana de um triângulo e vamos relembrar um pouco do que a gente viu sobre a altura relativa. A gente viu que a altura relativa de um triângulo é o segmento de reta que liga o vértice do triângulo ao seu lado imediatamente oposto ou ao prolongamento desse lado, né? Então a gente viu, por exemplo, que no triângulo acutângulo, né, o ortocentro, que é o quê? Que é o ponto onde todas as alturas relativas, ou seja, as três alturas relativas de um triângulo se cruzam. Num triângulo acutângulo, esse ortocentro se encontra na região interna do triângulo. Num triângulo obtusângulo, a gente percebeu que o ortocentro se encontra na região externa ao triângulo, ele é formado pelos seus prolongamentos dos lados, certo? E no triângulo retângulo a gente viu que o seu ortocentro, que é, mais uma vez, o ponto onde as alturas relativas se cruzam, o ponto em comum às três alturas relativas, né? No triângulo retângulo, esse ortocentro coincide com um dos seus vértices, né? Na aula de hoje a gente vai ver que o conceito de mediana, ele tem aspectos similares ao conceito de altura de um triângulo, porque para a gente definir a mediana de um triângulo, a gente tem que saber, né, onde se localiza a altura, né? A gente vai perceber que a relação existente entre a altura de um triângulo, relativa de um triângulo, com a determinação do que seria a mediana de um triângulo, certo? E aí a gente vai ver o similar ao ortocentro, que se tratando de mediana se chama baricentro. A gente vai ver isso dentro de alguns instantes. Antes de iniciar no conceito de mediana, é importante saber o que é o conceito de ponto médio, certo? Então, trazendo aqui para uma situação no cotidiano, digamos que da minha casa até a escola existe uma distância a ser percorrida em linha reta de 1 quilômetro. O ponto médio entre minha casa e a escola é o ponto que divide essa distância em duas partes iguais, ou seja, é o ponto cuja distância daqui da minha casa até esse ponto mede 500 metros, porque 500 é a metade de 1 quilômetro, sendo 1 quilômetro igual a 1000 metros, né? E desse ponto médio até a escola, evidentemente que serão mais 500 metros. Por quê? Porque o ponto médio dividiu a distância entre a minha casa e a escola em duas partes iguais, em duas partes de mesma medida, melhor dizendo, certo? Então, em geometria plana, a gente define o ponto médio no segmento de reta. O ponto médio, então, do segmento de reta é o ponto que divide esse segmento em dois segmentos, em outros dois segmentos congruentes, ou seja, de mesma medida. Então, podemos destacar aqui, ponto médio de um segmento de reta é o ponto que divide o segmento em outros dois segmentos de mesma medida, ou seja, congruentes, né? Congruentes. Sempre é bom frisar. Então, essa é a definição de ponto médio. Então, sendo essa semi-reta aqui, esse segmento de reta AB, M vai ser o ponto médio se e somente se AM for de mesma medida a MB. E para a gente representar a congruência desses dois lados, eu posso escrever
essas duas retas paralelas aqui por cima, e aqui eu garanto que a medida, o segmento de reta AM tem a mesma medida do segmento de reta MB. Por quê? Porque M, o ponto médio, ele divide esse segmento em duas partes de mesma medida, em dois outros segmentos de retas congruentes. Perfeito? Então, nessa situação, temos que M é o ponto médio, M é o ponto médio do segmento AB. Perfeito, pessoal? Então, tendo essa ideia de ponto médio de um segmento de reta, a gente agora vai passar para o triângulo, né? Para o estudo do triângulo. Num triângulo, a gente vai analisar o que seria esse ponto médio relativo a um dos seus vértices. Então, veja, em se tratando de triângulos, temos que o conceito de mediana, que representa o segmento de reta que liga um dos vértices do triângulo ao ponto médio oposto a ele. Perfeito? Então, veja só, esse triângulo aqui, um triângulo comum, triângulo vulgar, né? Ele tem, evidentemente, 3 lados e 3 ângulos e 3 vértices. 3 ângulos internos e 3 vértices. Analisando este lado aqui, AC, nós temos que esse lado representa uma semi-reta, um segmento de reta, AC. E uma vez que eu destaco que M é o ponto médio de AC, eu posso, a partir dele, definir a mediana desse triângulo. A mediana desse triângulo vai ser o segmento de reta que liga o vértice ao ponto médio imediatamente do lado oposto a ele, certo? Então, qual é o lado oposto ao vértice A? Qual é o lado oposto? O lado AC. Nesse lado AC, nós temos que M é o ponto médio desse segmento de reta AC. Então, M sendo esse ponto médio, esse segmento de reta que liga o vértice A a M é chamado de mediana. Neste caso, vai ser a mediana relativa ao lado AC. Perfeito? Então, relendo, né, o conceito de mediana representa o segmento de reta que liga um dos vértices do triângulo ao ponto médio do lado oposto a ele, certo? Perfeito? E é evidente, ó, um dos vértices liga o segmento de reta ao ponto médio do lado oposto a ele, perfeito? Então, aqui nesse caso, temos que a M é a mediana relativa ao lado BC do triângulo ABC. E, evidentemente, para a gente se acostumar com essa notação, né, se eu fizer assim, eu evidencio que AM é congruente a MC, ou seja, M é o ponto médio desse segmento de reta AC, garantido então que a medida de AM é a mesma medida do segmento MC. Por isso que eu frisei aqui. Perfeito, pessoal? Então é intuitivo pensar que se um triângulo tem 3 vértices, ele vai ter 3 medianas, cada uma relativa a um lado oposto, ao seu respectivo lado oposto. Lembremos também que ele possui, evidente, 3 alturas relativas, porque a altura relativa também é definida a partir do vértice. Voltando para cá, para onde nós estamos, no tempo e no espaço, nós vemos que o triângulo, por indução, né, evidentemente, ele vai ter como consequência 3 medianas, cada uma relativa ao seu respectivo lado. Então foi isso que eu destaquei aqui neste outro lado. Como, por consequência, cada triângulo possui 3 medianas, temos um ponto em comum no qual elas se encontram. E esse ponto é chamado de baricentro. Né? Pense comigo, cada vértice ele vai ser ligado, vai existir uma semi-reta que une o vértice ao seu ponto médio referente ao lado oposto. Temos 3 vértices, então vai ter uma semi-reta que liga um vértice ao ponto médio, outra semi-reta que liga o vértice a outro ponto médio e, por último, mais uma semi-reta que liga o último vértice ao outro ponto médio. Então, evidentemente que vai ter um ponto no qual essas 3 medianas irão se cruzar. A este ponto específico é chamado de
baricentro, né? Baricentro. O baricentro, que eu destaquei aqui, é o ponto em comum no qual as medianas se cruzam, as medianas relativas se cruzam, tá certo? Então, nesta figura aqui, nós temos outro triângulo ordinário, um triângulo normal, comum, qualquer, e este triângulo nós temos AM1, veja, a mediana relativa do lado do vértice A com o lado BC, que garante, evidentemente, que esse M1 garante que BM1, ou seja, esse segmento de reta é congruente a esse outro segmento de reta, que foi isso que eu destaquei aqui. BM1 tem a mesma medida do que M1C. Por quê? Porque M1 é o ponto médio desse lado. Sendo M1 o ponto médio desse lado, é evidentemente que este segmento de reta que liga o vértice A ao ponto oposto a ele, o ponto médio oposto a ele, é chamado de mediana, né? Então nós temos essa mediana aqui, temos a outra mediana que liga o vértice B ao ponto médio oposto a ele, M2, e temos a mediana que liga o ponto C, o vértice C, ao ponto médio oposto a ele, M3, certo? Então, nesse caso, esse ponto que em comum às três medianas é chamado de baricentro, que eu destaquei com a letra G. G é o baricentro do triângulo ABC, perfeito? E só por destaque, eu fiz evidente que evidenciei aqui, né, as congruências relativas ao segmento de retas formados, né, é evidente pelos pontos médios de cada lado, perfeito? Então, aqui nós temos AM3, que é este segmento de reta, é congruente a M3B. Temos aqui que AM2 é congruente a M2C, porque justamente eles estão sendo divididos, né, pelo ponto médio de cada lado. Então, o baricentro, repetindo, é o ponto em comum, é o ponto em que as três medianas relativas se cruzam. Perfeito, pessoal? Então, este é o conceito de mediana de um triângulo, né? Na próxima aula, a gente vai ver o conceito de bissetriz e de mediatriz. Perceba que a gente sempre vê um conceito interligado ao outro. A gente viu na aula passada o conceito de altura relativa e, consequentemente, o conceito de ortocentro. Hoje nós vimos aqui mediana de um triângulo e o conceito de baricentro. Na próxima aula a gente vai ver bissetriz e o conceito de mediatriz. Para finalizar a aula de hoje, para fechar a aula de hoje, eu vou propor a resolução, né, da questão número 1 da página 79, que engloba o conceito de altura de um triângulo. Perfeito? Para a gente finalizar essa primeira parte e seguindo na próxima aula para a aula de bissetriz de um triângulo. Perfeito? Então, na questão primeira da página 79, nós temos a seguinte situação: sendo AH a altura do triângulo ABC, determina as medidas x e y, né? Então nós temos o que aqui? O triângulo ABC, mostrado em destaque a altura relativa, né, que é a semirreta que liga o vértice A ao um ponto ao lado imediatamente oposto a ele. Então isso aqui é o conceito de altura relativa, né? Temos destacados que o ângulo do vértice B mede 70 graus e o ângulo do vértice C mede 40 graus. A gente quer saber, né, quais são os ângulos referentes ao vértice A, porque o vértice A está dividido, né, pela semirreta relativa à altura H, perfeito? Então, tem algumas maneiras de abordar esse problema. Eu vou tentar mostrar a maneira, digamos, um pouco mais simples, né, e mais conceitual, perfeito? Então, primeiro ponto que a gente tem que lembrar é que a altura relativa de um triângulo, ela forma com o seu lado oposto, ou com o prolongamento do seu lado oposto, um ângulo reto, ou seja,
um ângulo de 90 graus. Então, este é o primeiro destaque. Esta formação aqui nos dá um ângulo reto. Então, veja só, essa altura relativa, esse segmento de reta, forma com seu lado oposto um ângulo de 90 graus. Perfeito? Então, nós já temos a informação necessária para calcular o que se pede, as medidas x e as medidas y, né? Então, vamos primeiro para o cálculo de x. Para x, temos o triângulo AHB. AHB, né? E nesse triângulo AHB, sabemos que a soma dos ângulos internos de um triângulo é sempre igual a 180 graus, né? Então, quais são os ângulos internos aqui? Logo, a soma dos ângulos internos será... Quais são os ângulos internos aqui? X mais 70 graus, mais quanto, pessoal? Só destacando que aqui é 90 graus, né? Mais 90 graus, isso aqui tem que ser igual a 180 graus, porque a soma dos ângulos internos de um triângulo é sempre igual a 180 graus. Então, isolando a incógnita de um lado da equação, nós temos o que? X mais 70 mais 90 é igual a 160 graus, que é igual a 180. Então, isolando a incógnita, x vai ser igual a 180 graus menos 160 graus. Consequentemente, x é igual a 20 graus. Certo? Perfeito? Então, nós já descobrimos o valor de x. Para o valor de y, a gente faz a mesma coisa, né? Faz similarmente, perdão. Para y, temos agora o triângulo AHC, né? Temos o triângulo AHC. Neste caso, a soma desses ângulos vai ser y mais 90, só para destacar, mais 40, y mais 90 graus, mais 40 graus, é igual a 180 graus. Perfeito? Então, y vai ser 90 mais 40, y mais 90 mais 40, 130 graus, igual a 180 graus. Portanto, y é igual a 180 graus menos 130 graus, y é igual a 50 graus. Perfeito? Então, só por destaque, a gente pode colocar que aqui vale 50 graus e aqui vale 20 graus, certo? E a gente ainda pode verificar num todo, né, que 70 graus, 40 graus e esse todo aqui tem que se formar um ângulo tal que a soma de 180 graus. Então, nesse todo aqui temos 50 mais 20 graus, que é 70 graus. 70 mais 70, 140. 140 mais 40, 180 graus, que é igual à soma dos ângulos internos desse triângulo. Perfeito, pessoal? Então, por hoje nós encerramos aqui com esta resolução. Na próxima aula teremos o conceito de bissetriz.